Muito que bem. Vamos de dicas? Oi pessoal, meu nome é Diana Martins e eu decidi contar um pouco de como eu comecei a ler e dar algumas dicas para as pessoas iniciantes, já que esse canal aqui é baseado em leituras de uma iniciante para iniciante, então nada melhor do que eu contar um pouquinho para vocês como eu comecei e dar umas dicas de como tá sendo para mim esse processo de me tornar uma leitora. Então se você gosta desse tipo de vídeo de dicas, já deixa o like aqui no começo, se inscreve se você ainda não for inscrito e lembrando que eu vou deixar na descrição o link de todos os livros que eu citar aqui para vocês comprarem, tá? Comprando por esses links vocês vão ajudar muito o canal a crescer. Então bora lá começar. Então muito que bem, eu nunca fui uma leitora, eu não lia quando criança, então eu não sou essa pessoa que começou a ler muito jovenzinha e ai, como que amava os livros e identificava com eles. Não, eu não era essa pessoa. Pelo contrário, eu sempre brinquei muito, nunca tive aptidão pra livros. Na minha família, basicamente, ninguém é um leitor assíduo que lê sobre tudo e fica lendo e lendo. Pelo contrário. Acho que ninguém na minha família lê, pra falar a verdade. Então eu nem tive esse contato com a leitura por conta dos meus pais, sabe? Meus pais não me compravam livros nem nada do tipo. E o meu primeiro contato, assim, real, oficial de começar a ler foi em 2013. Eu morava na casa da minha avó enquanto os meus pais estavam construindo a casa deles. E daí quando eles construíram eu me mudei pra casa dos meus pais. E na casa dos meus pais não tinha internet. Então eu falei, acho que vou ler agora, né? Já que eu tô sem internet aqui, vou ler. Só que aí em 2014 eu passei na faculdade, me mudei e aí de novo larguei a leitura. E o que aconteceu foi, meio que foi um insight mesmo, assim. Esse ano eu estava assistindo Orgulho e Preconceito, o filme de Jane Austen de 2005, que eu amo. E aí eu falei, nossa, acho que eu quero ler o livro. Why not? Aí comprei os livros da Jane Austen. E aí, gente, eu comecei assim a me apaixonar pela leitura. Just this. E aí falei, nossa, acho que vou começar a comentar sobre e tal, uma coisa que eu tô curtindo muito fazer. E assim eu comecei. E bom, não tá sendo um processo fácil, tá? Não tá sendo uma coisa de tipo, nossa, ai, amo leitura, não tenho nenhuma dificuldade. Não tá sendo assim. Eu tenho agora essa curiosidade de querer cada vez ler mais, mas é um processo, tá, gente? Então, dando início, as dicas que eu vou dar, que eu sinto que estão funcionando pra mim, e eu acho que podem funcionar pra vocês como leitores iniciantes. Porque sempre que a gente vê um vídeo de dicas, é sempre de uma pessoa que já lê há muito tempo, que lê desde criança. E aqui não. Aqui a gente é vida real e é a pessoa que tem 25 anos e acabou de começar a ler e eu vou te dar essas dicas. A primeira dica, então, que eu acho que é a base de tudo, leia o que você quer ler. Parece uma coisa simples, né? Tipo, eu vou ler uma coisa que eu quero ler. Óbvio. Mas não é tão simples assim, tá, gente? Muitas vezes a gente se cobra de ler aquele livro que tá todo mundo lendo, ou aquele gênero que todo mundo fala, ou aquela, sabe? A gente não procura saber o que a gente realmente quer ler, sabe? A gente não procura ir no nosso gosto, porque muitas vezes a gente tem medo de ser julgado pelo nosso gosto. Então, se você quer começar a ler, você tem que começar a ler pelos livros que você quer ler. Você não vai começar a ler a Divina Comédia de Dante, que é um livro grande, difícil. Não, sabe? Quem tá interessado em ler a Divina Comédia de Dante? Eu tô interessada em ler a Divina Comédia de Dante um dia, mas não agora. Então, assim, não se cobre de, eu preciso ler grandes livros, livros perfeitos. Você pode começar a ler por aquele livrinho que você não dá nada com nada, ou então começar a ler por uma leitura super leve. E pode ser uma leitura boba, sabe? Não se sinta julgado pela leitura que você começar a escolher. Se você gosta de autoajuda, vai ler autoajuda, sabe? Se você gosta de romances, vai ler romances. Se você gosta de aventura, vai ler aventura. Não fica se importando muito com o que as pessoas estão dizendo sobre o que o livro é. Vai tirar a sua conclusão, vai encontrar o gênero que você gosta. Acho que essa é a primeira e maior dica. Comece a ler pelo que você gosta de ler. Ou se você não conhece o que você gosta, o que você acha que tem interesse e vai começar a gostar ao longo do tempo. E aí, pulando pra segunda coisa você tá começando agora. Então, não se obrigue, não fique culpado, não fica colocando um peso que a leitura não tem que ter, entendeu? A leitura é pra ser uma coisa prazerosa. Se você tá se obrigando, se você não tá com vontade de ler e só tá lendo porque, todo mundo lê, por que eu não leio? Sabe, não. Você tem que ler porque isso vai ser um prazer na sua vida. Então não fica se obrigando, não fica se culpando. Não li hoje. Não sei o que. Vai na sua verdade. Seja você, entendeu? Leia quando você tiver vontade de ler. Porém, entretanto e todavia, eu já pulo aqui pra próxima dica, que é muito linkada a essa, que é, apesar de não se obrigar, você precisa
ter disciplina. Para começar a ser uma pessoa que lê com frequência, tornar isso um hábito na sua vida, você vai ter que ter disciplina. Você não vai começar um livro, parar na metade e começar outro livro e parar na metade. Ou então, ler um livro agora, ou começo a ler um livro agora, passa 2 meses, pego outra coisa, sabe? Tipo, você precisa ter uma disciplina de leitura. Porque sem a disciplina, nunca vai virar um hábito na sua vida. E aí a dica que eu dou pra você tentar criar uma disciplina é traçar uma pequena meta diária, uma pequena meta semanal, sabe? Nada também aqui, de novo, nada que vai se tornar uma super obrigação. Tem que ser uma coisa que vai ser na sua verdade, que vai ser uma coisa prazerosa e gostosa pra você. O que tá funcionando pra mim é, eu tento ler um livro em uma semana. Essa é a minha meta, que eu estabeleci pra mim, que é gostoso e que eu não me canso. Mas você pode estabelecer pequenas metas, como por exemplo, ler um capítulo por dia, ler 50 páginas em uma semana. Sabe? Estabeleça pequenas metas pra você conseguir. Não vai estabelecer uma meta gigantesca, tipo ler It em 24 horas, tipo uma menina aqui do YouTube que conseguiu fazer isso, sabe? Você tá começando. Sempre se lembre disso. Você tá começando a criar o hábito da leitura. Então, trace pequenas metas pra você conseguir. E já linkando, que nem eu falei, da questão de abandono de livros, eu conheço muitas pessoas que abandonam os livros porque se cansam, perdem o interesse fácil, aí já quer pular pra outro e tal. E eu acho que assim, quando abandonar um livro, acho que a gente também pode abandonar livros, não é uma sina, peguei um livro, tenho que terminar esse livro. Eu acho que você abandona um livro quando você realmente não gosta daquele livro, quando aquela narrativa tá chata, quando aquilo tá uó pra sua vida. Se você está curtindo o livro, você precisa traçar uma disciplina de terminar esse livro. Porque eu conheço pessoas que começam a ler, leem até a metade, param o livro, começam outro, param até a metade, e aí no final da vida ela não terminou nenhum livro, entendeu? E aí, de novo, você precisa ter essa disciplina de traçar pequenas metas pra você terminar esse livro. Pra ser um goal, entendeu? Terminei este livro. Porém, se for um livro larga, minha filha, vai viver, vai ser feliz, vai ler outra coisa. E aí, pulando pra próxima questão, que é o que a gente sempre ouve e o que a gente sempre fala. Eu não tenho tempo. Eu começo a ler e eu sinto muito sono. É complexo mesmo, gente, encaixar a leitura, e é complexo também não sentir sono quando você não tá acostumado. A minha mãe fala, eu não leio porque eu sinto muito sono. Então assim, é normal todo mundo sentir sono, é normal as pessoas não terem tempo suficiente para encaixar a leitura, né? Mas eu acho que assim, a gente pode até voltar pra questão da disciplina. A partir do momento que você colocar a leitura na sua vida como uma coisa prazerosa e uma coisa que você quer fazer, você precisa encaixar um momento pra isso, nem que seja meia hora por dia. Se você deita e sente muito sono na hora que você tá lendo, talvez você não tenha que procurar um outro momento, talvez encaixar quando você tá saindo de casa, indo pro trabalho, ou então quando você tá no seu horário de almoço. Eu acho que também o que empaca muito isso, de a gente falar que a gente não tem tempo, é porque a gente acha que a gente tem que ler demais. Você pode ler um capítulo, pelo menos de todos os livros que eu li, é difícil passar de, sei lá, 20 páginas. Eu acho 20 páginas para um capítulo até demais, sabe? Então, você pode ler um capítulo. Ou então traçar uma metinha de ler 10 páginas, 5 páginas, sabe? É porque eu, particularmente e pessoalmente, não gosto de deixar um capítulo em aberto. Porque eu sinto que eu vou acabar esquecendo, e eu sinto que quando você termina um capítulo é mais fácil de você dar continuidade no outro dia. Mas se você não se importa com isso, acho que não tem problema nenhum. Você precisa criar de novo, a disciplina de colocar um tempo para ler esse livro. Se você quer se tornar um leitor, você vai ter que reservar um tempinho para ler. Todos os dias, um dia sim, um dia não. Eu acho que aí você também vai encontrando a sua melhor forma de encaixar a leitura na sua vida. Mas não dá para ler 10 páginas hoje e 10 páginas daqui a 3 meses, né? Então também vamos ter consciência aí. E justamente falando sobre essa questão de achar que a gente tem que ler demais, eu venho para essa próxima questão, que é: não se compare. Lembre-se, eu amo que eu tô muito formal. Lembra, você tá começando. Você não precisa ler um livro em um dia. Você não precisa ler um livro em uma semana, que nem eu me propus. Você pode ler um livro em mais tempo. É a sua verdade. Às vezes eu sinto que a gente se compara muito, principalmente quando a gente começa a ver canais literários aqui no YouTube, porque parece que as pessoas leem demais. Nossa, como elas são assíduas. Aí você entra no Scooby delas, inclusive o link do meu Scooby tá aqui na descrição, se você quiser dar uma olhadinha. E aí você vê que a pessoa já leu 600 livros. Gente, eu li nem 30 ainda, tá?
Eu tenho 25 anos, não li nem 30. E a gente tem que começar a pensar assim, não é tarde pra começar a ler. E tem que lembrar também que essas pessoas que leram 600 livros, muitas vezes elas começaram quando criança a criar esse hábito. Você está tentando começar esse hábito agora, que nem eu. Então, tipo, você não vai ter lido 600 livros mesmo. A gente chega naquela tag dos 50%, e aí quantos livros você já leu até agora? Ah, eu já li 50 livros. E aí você fala, nossa, eu só li 2. E eu percebi muito que além de mim, as pessoas se comparam muito, porque eu fiz um template literário no meu Instagram. Se você não me segue, vou deixar passando aqui. Sempre tem coisinhas muito legais por lá acontecendo. E aí muitas pessoas me disseram, ai, adorei o template, mas eu não vou compartilhar, porque eu tô com vergonha, vai ser uma humilhação. Eu li um livro até agora, eu li 2 livros. E tudo bem você ter lido um livro, 2 livros, sabe? Tem gente que não leu nenhum. E, gente, não é porque eu tenho um canal literário agora que eu sempre fui uma leitora, que nem eu falei no começo, né? Ano passado, eu li um livro o ano inteiro. Em 2018, eu li nenhum livro, porque eu comecei o conto da Aya e abandonei. Mas, inclusive, agora já tem resenha, tá? Tá aqui linkada nos cards. Tudo bem, sabe? Se você ler 1, 2 livros, vai na sua verdade. Aqui a gente tá justamente tentando criar o hábito da leitura. Então, calm down. Não fica se comparando com gente que lê há 90 anos. Você começou agora. E a última coisa, que eu acho que assim, ai, Diana, você vai falar essa bobeira? Vou falar essa bobeira. Gente, não tem receita pronta. Eu posso vir aqui e falar assim, ai, gente, faz isso, isso, isso. Mas vai funcionar pra você? Talvez não vai. Então você tem que encontrar uma coisa que funcione pra você. Mas ao mesmo tempo que funcione, mas também não seja uma coisa muito em aberto. A ponto de você não ler sempre, sabe? Esse vídeo é pra quem quer se tornar um leitor. Pra quem quer encaixar a leitura na sua vida. Você vai ter que criar uma disciplina, mas crie uma disciplina que seja confortável, que seja gostosa pra você, que seja um prazer pra você, sabe? E aí você vê essas dicas que eu dei agora e tenta encaixar, sabe? Tenta mudar pra você alguma coisa. Isso são mais pequenos insights mesmo, né? Do tipo, ai, pra mim não funciona ler um livro em uma semana, mas talvez funciona ler em 2. Talvez pra mim não funciona ler um capítulo por dia. Talvez realmente eu vou ler 5 páginas. Você vai adaptando pra você. E parando aí as dicas, eu vou dar dicas de livros agora. Pra vocês que querem começar a ler e tal. E como eu falei, gente, eu não sou uma leitora assídua. Eu li, sei lá, 30 livros na minha vida. Então eu não vou ter, assim, uma bagagem gigantesca de livros pra indicar, tá? Mas eu quero indicar aqui livros que realmente me ajudaram nesse meu começo. E livros que são fáceis de ler. Livros que você não tem que ficar pensando muito e ficar se sentindo mal. E, ai, eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Então quis trazer livros de buenas mesmo. E aí eu já começo dizendo que eu não entendo muito de gênero de livro, tá? Pra mim é meio, ainda eu tô pegando essa ideia de gênero. E aí eu não sei se esse próximo livro aqui é aventura, se é fantasia, o que esse trem é. Então, é alguma coisa nesse meio. E aí eu pensei, eu quero ler, mas eu quero ler alguma coisa que não seja um livro só, que seja uma saga, que eu me apaixone, que eu curta. E aí eu vou dar aquela dica que é uma dica suprema e absoluta, que eu acho que qualquer pessoa daria, que é Harry Potter. Óbvio, todo mundo conhece Harry Potter. E muita gente conhece Harry Potter por conta dos filmes. E eu não fui fora da curva, sabe? Eu conheci Harry Potter por conta dos filmes. E eu não li os livros quando eu era criança. Cresci com Harry Potter por conta da parte cinematográfica. Mas não cresci com Harry Potter lendo os livros. Não faço parte dessas crianças aí que leram Harry Potter, tá? E eu fui ler Harry Potter e a Pedra Filosofal em 2013, quando eu tinha 18 anos. Eu sinto que me abriu uma porta. Apesar da J.K. Rowling ser louca, já tô desconsiderando aqui a autora, né? Porque esse livro foi escrito pela Britney Spears. A escrita é muito gostosa, é muito leve. Eu acho que principalmente A Pedra Filosofal é um livro super leve. E aí eu acho que isso vai ser uma coisa interessante de Harry Potter para as pessoas, porque os livros, eles vão ficando mais densos e mais profundos conforme você vai passando os níveis, né? Vai pulando para cada livro. Então quer dizer, você vai crescer a sua leitura junto com esses livros. Então quando você chegar em As Relíquias da Morte, que é um livro bem maior e bem mais extenso, que tem muito mais informação, você já vai estar habituado a absorver essas coisas, já vai estar uma coisa mais normal pra você. Então minha primeira dica é Harry Potter, todos eles. Comece, obviamente, né, por Harry Potter e a Pedra Filosofal. Ai, Diana, não quero ler fantasia, não quero essas coisas sobrenaturais, sobre, né, nananã. Se fosse pra eu ler um clássico, o que seria? Aí eu entro aqui, porque clássico pode ter, tem vários gêneros de clássico, né? Vou entrar em romances clássicos. Eu indico Jane Austen
Como eu disse, foi Jane Austen que me colocou para ler esse ano de novo, né? Que me instigou a voltar com a minha leitura. E apesar de ser um clássico, Jane Austen é muito leve, é muito gostoso. É aquele tipo de livro que vai deixar seu coração quentinho. Aquele tipo de livro que você vai se apaixonar pelos personagens e tal. E se eu posso dar uma dica pra vocês de como começar Jane Austen, comece cronologicamente. Então comece por Razão e Sensibilidade e vai seguindo a linha dos livros, tá? Porém, entretanto e todavia, de novo, se você falar assim, não, mas eu quero ler um livro só da Jane Austen, não tô afim de ler os outros, então leia Orgulho e Preconceito. Esse eu acho que é um consenso geral, que é o melhor livro da Jane Austen, e acho que todo mundo se apaixona, é uma história redonda, é tudo. Leia Orgulho e Preconceito. E aproveitando, aqui no canal eu tenho um projeto de ler todos os livros da Jane Austen, então eu vou deixar também linkado aqui nos cards pra vocês, que já tem resenha de praticamente todos os livros dela, só faltam 2 pra eu terminar de ler. Aí você vai me falar, ai não, mas eu também não quero nem ler clássico, nem ler história fictícia, nem magia, nem aventura, nada. Eu gosto mais de histórias reais, eu gosto mais do não ficcional. Então eu te dou a dica de começar por O Diário de Anne Frank. Eu tenho esse livro aqui surradíssimo, gente, do Arco da Véia. Airplane. Tem esse livro aqui, super surradinho. Apesar de ser uma história profunda, difícil, a gente tá falando aqui, né, de Segunda Guerra Mundial, a escrita aqui é muito leve. É um diário, né, é feito por uma menina de 13 anos. E é uma história que você se apaixona, apesar de ser difícil, sabe? Então eu acho que se você quer começar por uma coisa que tem uma escrita leve, mas que é uma história real e é uma história difícil também, comece pelo Diário de Anne Frank. Eu acho que vocês vão se apaixonar. Eu amo mesmo. É um livro também que eu li lá pela época de 2013, eu acho que foi até um pouco antes, acho que foi 2012. Eu me apaixonei. Acho que esse vídeo vai ficar longo, gente, mas eu acho que é legal passar todas as informações que eu tenho, né? Beleza. Ai, não tô interessada em nenhum desses gêneros. Eu acho que eu gosto de suspense, eu acho que eu gosto de thriller, eu acho que eu gosto dessa coisa assim mais... Então eu vou dar a dica de 2 livros aqui. O primeiro deles é Conte-me Seus Sonhos, de Sidney Sheldon. Eu não tenho esse livro físico, li emprestado da minha tia muitos anos atrás, vou deixar a capa aqui. Ele foi o primeiro livro de suspense que eu li. E foi o primeiro que eu dei um grito no final. Esses dias eu tava pensando qual que é o meu ranking, né? Qual que é o meu top, assim, de livros bons. E acho que o máximo que um livro pode chegar pra mim é quando eu dou um grito no final. E esse livro, ele é impecável. Eu li um outro livro do Sidney Sheldon há pouco tempo, que se chama A Herdeira. Já soltei resenha, tá aqui nos cards. E não gostei tanto, mas Conte-me Seus Sonhos é um livro maravilhoso. Ele é redondo, ele te traz um plot twist que você não imaginava. E tem uma escrita super de boas. É uma escrita gostosa de ler, você se envolve com os personagens. Eu curti demais. E o segundo livro, que é A Mulher na Janela, de J.J. Fink, recentemente se tornou um dos meus livros favoritos da minha vida. Também tem resenha aqui nos cards, vou deixar. Não sei se vai caber tudo nos cards, mas vou tentar deixar tudo que eu falei aqui nos cards. E esse livro, cara, você vai se envolver de corpo e alma. Pra mim, ele engatou de primeira. Você se envolve mesmo, a protagonista é carismática, ela é tudo. E aí tem várias revelações na história que vai fazer assim, sua cabeça explodir. Então se você quer saber mais também sobre esse livro, vai lá na resenha, que eu falei melhor um pouco e tal, contei mais sobre a história. Esse livro é demais. E se você quer ler um livro que aqui no Booktube as pessoas chamam de chick lit, acho que é chick lit, fala, que é livro de mulherzinha, esses livros mais girly, mais romance água com açúcar, bobeirinha e tal, que eu não tô julgando, tá, gente? Eu também adoro esse tipo de livro. Eu acho que é ótimo pra você passar o seu tempo e espairecer a cabeça, principalmente depois que você lê um livro denso. Um que eu amei, e foi o único livro na minha vida que eu consegui ler em e-book. E quando eu digo e-book, gente, não é Kindle não, tá? É literalmente e-book que você baixava, colocava no seu computador e lia no computador. Não tem nada mais horrível no mundo do que ler no computador. E foi o único livro que eu consegui começar em e-book e terminar. E eu, na época, amei. Foi até antes de 2013. Então, assim, ó, uma coisa que eu já amei antes de começar realmente, propriamente dito, ler, que é Os Delírios de Consumo, de Becky Bloom. Esse livro, gente, é uma paixãozinha, assim. Ele é muito gostosinho. É uma protagonista super estabanada, atrapalhada, consumista, cheia de dívida, que sabe, dá tudo errado e dá tudo certo. É um livro que deixa o coração quentinho. É uma história gostosinha de ler, sabe? É demais. Tem filme também, que eu também amo. É tudo. Juro, gente. É uma delícia esse livro.
E como, né, eu não li tantos livros na minha vida, eu fui lá no meu Instagram e perguntei pros universitários e pedi dicas pras pessoas. Então eu sempre tô lá no Instagram interagindo com vocês, pedindo dicas, contando sobre as minhas leituras. Então, de novo, vou deixar passando aqui na tela. Me siga lá pra gente ter esse contato mais próximo. E aí pedi dicas pras pessoas de livros pra iniciantes. E aí eu tenho uma série aqui, eu selecionei alguns. E assim, já adianto, gente, acho que a maioria desses livros eu não li, então eu não posso dizer pra vocês que, nossa, é demais, é tudo. É uma recomendação mesmo de uma pessoa. Então vou colocar o arroba da pessoa aqui, e se você não gostou desse livro, você vai lá e xinga ela. A louca. Enfim, vou começar então pelo Guy Spiller, que ele indicou sagas no geral, como Harry Potter, Percy Jackson, Crepúsculo, Jogos Vorazes, Divergente. Essas séries de livros que são mais jovem adulto, vamos colocar assim. Eu acho que, de novo, é aquilo de Harry Potter que eu falei, são livros que você vai crescendo junto com a história e podem ser interessantes pra você. O Fabrício.sa indicou O Temor do Sábio, de Patrick Rothfuss. Vou deixar o nome aqui porque nem sei como que pronuncia. Não sei do que se trata, mas pode ser legal aí pra quem quiser saber. A arroba Fritas Literárias, ela indicou A Fantástica Fábrica de Chocolate. Então, se você já gosta do filme, se você já tem um interesse por isso, né, que ela diz aqui que é um livro de fantasia, acho que pode ser aí pra você embarcar também. A Cami Montori indicou 2 livros nessa vibe também, acho que mais chick lit, eu acho, tá, gente? Porque eu acho que eu já ouvi falar um pouco desses livros, mais girly e tal, que é Poliana e Poliana Moça. Ela diz que são os melhores livros da vida e ela ama, então acredito também que por ser nessa vibe mais jovem adulto, deve ter uma escritinha de boas. A arroba Laís Fardim, ela indicou Sherlock Holmes. Então, quer dizer, se você tá nessa vibe misteriosa, gosta de suspense, gosta de desvendar coisas, Sherlock Holmes é uma boa pedida. Eu, inclusive, quero ler Sherlock Holmes ainda. Não li, mas quero. A arroba Caroline Pastana indicou O Príncipe Cruel, de Holly Black. Já ouvi falar o nome dessa autora, ou autor, não sei se é homem ou mulher, Holly Black. Parece interessante. Também não sei do que se trata esse livro, mas pode ser uma boa pedida aí. A arroba Malísia Paula indicou vários livros. Ela indicou a quadrilogia da Corte de Espinhos, né? Corte de Espinhos e Rosas, Corte de Neve e Fúria, Corte de Asas e Ruínas, ainda tem mais um outro, então também acho que é meio aventura, né? Meio, enfim, alguma coisa desse tipo. Já vi bastante gente falando sobre esses livros. Tem também os Bridgertons, que é um romance de época com um pouco de censura, ela diz. Crepúsculo, né, gente? Vai sair novo livro de Crepúsculo aí, então se você não leu ainda. Apesar de algumas questões problemáticas, é uma saga legal, que eu, inclusive, já li. Ela também indicou, por fim, A Seleção, que também é uma série de livros de fantasia. Acho que é fantasia, né? A Seleção? Ou é uma distopia? Sei lá, é alguma coisa desse tipo. E também é uma série de livros aí que você pode se apaixonar. E por fim, e não menos importante, a Emily Leão indicou A Revolução dos Bichos, que inclusive eu quero ler muito um dia, não li ainda também. E ela disse aqui que ele é levinho, curto, tem uma escrita fluida e ainda aflora o seu lado crítico. Então é tudo que a gente tá precisando, não é mesmo? Pra começar bem. Eu quero muito ler A Revolução dos Bichos ainda, tá nas minhas listas futuras. Acho que tem bastante dica, né, pra quem quer começar agora. Tanto dica de livro, quanto dica de como criar uma certa disciplina e como criar esse hábito da leitura. Então, no mais, amigos, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gosta desse tipo de vídeo, me fala que eu vou procurar fazer mais vídeos de dicas. E deixa aqui nos comentários que tipo de livro você mais quer ler, quais são os seus favoritos, o que você gosta. Deixa o like de novo, me segue nas redes sociais que eu vou deixar passando aqui pra vocês. O link pra todos esses livros vão estar aqui na descrição, tá? Então, sentiu curiosidade, vai lá, já passa a mão, compra por esse meu link que você vai me ajudar muito e vai se ajudar muito, né, começando uma leitura. E se inscreve, logicamente, se você ainda não foi inscrito. Por que você não tá inscrito ainda? Se inscreve. Cada vez mais eu vou trazer conteúdos legais pra vocês, diferentes. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!